Bom, olá pessoal, como é que vocês estão? Tenho fé em Deus que está todo mundo bem, se Deus quiser, né? Vamos começar aqui a tratar, conforme eu prometi, uma questão interessante no campo da física, né? Vamos tratar aqui do buraco negro, né? Que é um fenômeno que acontece no espaço sideral, onde se tem uma imagem mesmo literal de um buraco, né, negro. E muito começa a especular sobre isso. À medida que isso foi descoberto, a primeira impressão e a primeira questão que os físicos começaram a indagar é o interior do buraco negro. O que se tem no interior do buraco negro? O buraco negro já tem muito tempo já que ele é descoberto, que ele foi descoberto. Mas até hoje não se tem tecnologia suficiente para se entrar num buraco negro, ver o que se tem, o que se passa lá dentro, sair e repassar a informação para a gente. Nós, a humanidade, ainda não desenvolvemos nenhuma tecnologia nesse sentido. Até porque, até para se chegar perto de um buraco negro, é muito perigoso, porque ele exerce uma força gravitacional gigantesca. Tudo que chega perto dele é tragado para dentro dele. Asteroides, cometas, meteoros, planetas de menor porte, logicamente, né? Planetoides, né? Tudo é tragado para dentro dele. E pasmem, até a luz. A luz também é tragada. Tamanha a força gravitacional do buraco negro. Quando começaram a estudar o buraco negro, a questão assim mais intrigante era como ele se deu. O que aconteceu para ele aparecer? E a física tem a resposta hoje. O buraco negro nada mais é do que o falecimento de uma estrela. Aonde tem um buraco negro, já foi um dia uma estrela. A estrela, ela tem, vamos dizer, prazo de validade. Ela chega num ponto em que o miolo gravitacional dela entra em colapso e ela começa a se auto-retrair. É o que a gente chama de implosão. Ela começa a se implodir. Ela começa, primeiramente, a atrair tudo que está ao redor dela. Depois ela começa a atrair ela mesma. Ela vai ficando cada vez menor, vai diminuindo a massa por causa da descontrole gravitacional, né, dentro dela, até chegar na partícula que eu falei, a partícula singular, que não pode ser fracionada mais, que não há mais possibilidade de fracionamento, e explode. Quando ela explode, ela forma o que a gente tem hoje, ou conhece hoje como o buraco negro. Então é assim que é formado o buraco negro. Depois que ele é formado, ele exerce um campo de gravidade sem igual. Tudo nele que chega perto dele, conforme eu falei, é tragado.
Daí esse entusiasmo, né? Essa curiosidade em descobrir o buraco negro. Como não se sabe o que tem lá dentro, há especulações para todos os lados. Muito se cogita de que o buraco negro dá ensejo, é uma porta, é um portal para um outro mundo, né? Os mais imaginativos, né? Creio eu, né? Menos dotados de senso científico e os mais imaginativos, conforme eu vi na internet, falam dessa questão de se sair em outras dimensões, em outros mundos. Fala-se também em se sair até em outro universo, sendo o buraco negro como se fosse uma porta de entrada e saída. Os físicos não levam isso muito em consideração, porque isso é muito improvável, até matematicamente. Ao contrário do vídeo anterior, eu falei que matematicamente, dimensões, por critérios matemáticos, pela teoria das cordas, é possível. Buraco negro é o contrário, por critérios matemáticos, se falar em sair em outro mundo, é muito improvável isso. Gente, a gente está falando muito em gravidade e não tem como não falar, não tem como falar em gravidade e não falar em um gênio da física que mais estudou sobre isso, que foi o Isaac Newton, mais conhecido pelo segundo nome dele, Newton. Newton, ele descobriu que no miolo da Terra existem componentes químicos que exercem automagnetismo, ou seja, eles atraem corpos para si. Então, tudo que a gente vê na face da Terra está sofrendo a ação da gravidade. Por isso você não vê carro, bicicleta, você não vê cadeira, mesa voando para tudo quanto é lado aí, flutuando no espaço. Porque existe o campo gravitacional. E ele é desproporcional. Ou melhor, ele é proporcional de acordo com a massa em questão. Se você for ao 30º andar e soltar de um guindaste, lá do 30º andar, um carro e ao mesmo tempo uma caneta, logicamente a caneta vai chegar por último. O carro vai chegar muito na frente da caneta, porque o campo gravitacional sobre o carro é muito maior, em decorrência da massa dele ser muito maior do que a caneta. Vocês me entendem? Então, Newton foi muito importante para se comprovar a força da gravidade dentro do nosso planeta. Agora, em se tratando de força da gravidade fora da esfera do nosso planeta, Albert Einstein, já pegando a teoria, Newton foi antecessor a Einstein, tá? Então, ele pegou os cálculos já prontos, as conclusões já prontas de Newton e começou a projetar isso para o espaço. E ele verificou que o universo, ele é como se fosse, gente, um lençol esticado, um plano, como se fosse um lençol esticado. Eu pego essa folha aqui, como se eu tivesse esticado assim. Uma visão assim tridimensional, se colocasse o lençol esticado assim.
Agora vocês imaginem, gente, que eu não tenho nada aqui à mão para preencher. Imagina que essa chave aqui fosse um planeta. E esse planeta ficasse aqui. O que vai fazer aqui, gente? O que acontece aqui, ó? O que acontece? Vocês vão ver que vai haver um embarrigamento dessa superfície sideral considerada por Einstein. Vai haver uma deformidade na superfície do universo, formando uma barriguinha, um côncavo ou convexo, me perdoem se eu estiver errado. Então, ele percebendo essa curvatura aqui, ele começou a indagar o seguinte: será que a luz que incide sobre o planeta, ela incide de forma retilínea, uniforme, reta, ou ela também obedece essa curva aqui? Vocês me entenderam? A luz entra aqui, existe esse embarrigamento, porque aqui está alojado o planeta, e a luz, ela vai entrar reto, ou ela vai seguir essa curvatura que o corpo celestial, no caso o planeta, deforma a superfície daquilo que a gente conhece como plano, ou a superfície do universo. Einstein comprovou que a luz, ela faz a curva, ela acompanha isso daqui. Não por causa de questões geográficas, nada disso, mas porque também existe um campo gravitacional ao redor da Terra. E esse campo faz com que a luz que entra, ela acompanhe essa deformidade côncava, de mãozinha. Então ele provou que a luz, ela faz a curva. Muito interessante isso, gente. Muito interessante. Por quê? Porque isso dá ensejo ao estudo do buraco negro. Porque se o buraco negro é o falecimento de uma estrela e ele suga a própria luz, isso dá a entender o quê? Einstein começou a cogitar a ideia do espaço. Como é que funciona o mecanismo do espaço? Ele já provou que a luz faz curva. Se a luz faz curva, se você começar a pensar em viajar na velocidade da luz, se ela pode fazer curva, ela pode pegar atalhos no universo. Vocês me entendem? Por exemplo, um exemplo que ele dá: se uma pessoa pega uma maçã e solta dentro de um avião que está voando a 350 km por hora, e uma pessoa que está parada na Terra solta essa mesma maçã, o que vai acontecer? Soltam na mesma fração de segundo. As duas maçãs vão bater no solo, logicamente, no primeiro caso, no solo ali do avião, e no segundo caso, no solo da onde a pessoa estiver, ao mesmo tempo. Só que, em se tratando do primeiro caso, eu vou fazer aqui um desenho para que vocês melhor entenderem. O primeiro caso é essa aqui. Soltou a maçã aqui,
a maçã fez esse percurso, esse trajeto até chegar ao solo. E levou um tempo. Faltei aqui, levou um tempo. Na segunda hipótese, a pessoa também soltou a maçã, mas vendo por fora, o que aconteceu? Como o avião está a 350 km por hora, provavelmente a rota que se deu a maçã até chegar ao solo foi essa daqui. Foi essa daqui. Que como ele está a 350 km por hora em movimento, ele soltou durante o tempo que ela vagou no espaço, ela percorreu um período, um espaço na diagonal, até chegar aqui no solo. Então Einstein começou a perceber, olha a diferença desse segmento aqui para esse segmento aqui. Olha, eles levaram o mesmo tempo, mas um percorreu um espaço muito maior. Foi daí que Einstein começou a trabalhar com a teoria da relatividade. Tudo vai depender da velocidade que se coloca e da massa que se coloca. Esse exemplo que eu falei de soltar o fruto, a maçã, cair no mesmo tempo, mas ter um espaço diferente entre eles, isso nada mais é do que a teoria de Einstein. Então ele provou que o espaço ele é relativo dependendo do ponto de vista e começou também a provar que o tempo também não é absoluto, o tempo ele é relativo. Dependendo, ele passa mais rápido e passa menos rápido. Existe uma teoria sobre isso que eu não vou me alongar sobre ela, mas ele elaborou essa teoria. Tudo isso vem de encontro ao buraco negro. Por quê? Porque o buraco negro, quando ele começa a implodir, quando ele começa a sugar a própria massa dele, a retrair, a ponto de chegar na singularidade e explodir, a gente começa a indagar da questão do Big Bang. A gente também não saiu daquela singularidade? Você está me entendendo? Esse buraco negro que explodiu, né? A gente não poderia estar dentro de um buraco negro, um universo resultante da explosão de uma singularidade e vários outros buracos negros pequenininhos, dando ensejo a outras realidades também, a outros tipos de universo, que eu falei da questão do multiverso da vez passada.